Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu sou o pastor Joelson, da Igreja Pentecostal Templo de Louvor. Nós vamos novamente iniciar a nossa aula sobre batismo e os dons do Espírito Santo, amém? Essa é a nossa terceira aula e como nós abordamos na ministração anterior, posso pedir o batismo com o Espírito Santo? Querido, é óbvio que você pode. A partir do momento que você confessou Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, você batizou, entrou em comunhão com a igreja, está em comunhão, nada pode impedir você de receber o batismo no Espírito Santo. Você pode pedir, porque quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus. Pedir e dar-se-vos-á. Amém? Nós vamos então adentrar sobre os dons do Espírito Santo. Porém, antes de nós falarmos sobre os dons do Espírito Santo, vamos abordar algo bem interessante. Vamos falar sobre a casa, né? Antes de falar dos dons, temos que falar da casa do Espírito Santo. Por que falar da casa do Espírito Santo? Quando nós éramos ainda indecisos sobre a nossa vida, nós vivíamos em um mundo de, promiscuidade, né? A gargantinha. Vivia no mundo de promiscuidade, vivia segundo as paixões do mundo. O nosso corpo não pertencia ao Espírito Santo. Mas confessamos Cristo como Senhor e entregamos nossa vida para Ele, então o nosso corpo passou a pertencer ao Espírito Santo. Então o meu corpo, o teu corpo, ele não é mais propriedade sua. Esse corpo não é meu mais, ele pertence ao Espírito Santo. Então é a casa do Espírito Santo. Amém? Olha que casinha bonita, né? Casinha linda. Então vamos falar nesse sentido aí. Vamos lá? Essa casa é a igreja, que se forma o corpo de Cristo, e ao mesmo tempo o nosso corpo individual. Olha que Paulo fala na primeira carta de Coríntios, capítulo 6, 19, o versículo 20. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que não sois de vocês mesmos? Olha que pergunta Paulo faz para a igreja. Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifique a Deus com o vosso corpo, ou com o corpo de vocês. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Olha, preste atenção. Vocês não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Olha o que Paulo está dizendo para a igreja. A partir do momento que nós confessamos Cristo como Senhor, ele deixa bem claro: o corpo de vocês pertence a Jesus Cristo. O corpo de vocês pertence a Ele agora. Não é você que manda mais no teu corpo. Não é meu corpo, minhas regras. Acabou com isso. Acabou. Não, o teu corpo agora pertence ao Senhor. Você entregou a tua vida para Jesus. Então você vai ter que aprender a viver segundo as regras que Deus tem para a tua vida. Se você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, aprenda a viver de maneira que o Espírito Santo venha se agradar. Aí ele fala assim, ó, que lhe foi dado por Deus e que não sois de vocês mesmo? Então não é. Esse meu corpo agora não é. Acabou, meu corpo, minhas regras, faço meu corpo que eu bem quiser, que eu bem entender. Não, querido, teu corpo agora pertence ao Senhor Jesus. Pertence a Jesus. Quem comanda o teu corpo agora é o Senhor Jesus. Você vai andar de acordo com as regras que Deus tem determinado para você andar. Vocês foram comprados por alto preço. Esse alto preço fala assim, o preço não foi ouro, não foi prata, não foi dólar, não foi real. O alto preço que você foi comprado, que nós fomos comprados, foi o preço do sangue de Jesus Cristo. Portanto, glorifique a Deus com o corpo de vocês. Você tem glorificado a Deus com o teu corpo? Você tem, nós temos glorificado a Deus com o nosso corpo? Vamos pensar bem nisso. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha aí. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17. Paulo está deixando bem claro para a igreja. Vocês não sabem que são santuário de Deus? Esse negócio, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Querido, você tem que obedecer à voz do Espírito Santo. Eu preciso obedecer à voz do Espírito Santo. Eu preciso obedecer. Porque essa casa pertence a Deus. Essa casa, esse teu corpo agora pertence a Deus. Então cuida do teu corpo. O que você está fazendo com o teu corpo? Ele é morada do Espírito Santo. Como que está sendo o teu comportamento dentro da tua casa? O que você está conversando com os teus amiguinhos?
Você está sentado na roda de escarnecedores? Ou está andando segundo o conselho dos ímpios, como diz Salmo 1? Não se detém no caminho dos pecadores, mas tenha teu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Então, tenha a palavra de Deus como prioridade. Zele do teu corpo. Zele. Zele do teu corpo. Tudo aquilo que for para prejudicar o teu corpo, que pertence a Deus, você evita. Seja de audição, seja de visão, seja de paladar, seja de coisas que vai atrapalhar, prejudicar o teu corpo. Cuida do teu corpo. Teu corpo físico e o teu corpo emocional, o teu corpo, as tuas emoções, você tem que cuidar. Que ele pertence ao Espírito Santo agora. Vamos lá? Para participarmos da ressurreição ou do arrebatamento, depende da maneira que cuidamos do nosso corpo. Templo, você sabia disso? Ah, eu estou salvo, agora eternamente eu estou salvo, agora eu sou salvo. Ô querido, eu fico com o pé atrás. Estamos salvos? Com toda certeza. Mas para mim alcançar a minha salvação agora, já está selado minha salvação. Já está selado. Mas para mim ser arrebatado, e depende do que eu estou fazendo com esse corpo. Essa frase, uma vez salvo, sempre salvo, é meio estranho. Mas outra oportunidade nós podemos estudar sobre isso, mas esmiuçar um pouquinho mais. Como nosso foco aqui é batismo e os dons do Espírito Santo, mas eu ponho essa palavra e deixo bem claro para vocês aqui, entende? Para participarmos da ressurreição ou do arrebatamento, depende da maneira que cuidamos do nosso corpo. A partir do momento que confessamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, Deus cancela a acusação de dívidas, que é contrário a nós, né? E crava na cruz. Então, toda acusação de Satanás sobre a minha vida, de pecado, prostituição, de coisas terríveis que eu andei aprontando no mundo aí fora, andando desobediente na palavra de Deus, quando eu confessei Jesus como meu Senhor, me humilhei e pedi perdão dos meus pecados, Jesus apaga tudo. Pelo sangue dele eu sou purificado. Isaías fala que joga no mar do esquecimento dos meus pecados, não lembra mais. 1 João, versículo 7, fala assim: se andarmos na luz como na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Tá bom? Porém, eu não posso falar que eu não tenho pecado, e que eu não cometo pecado. Mas eu preciso cuidar do meu corpo. Olha aí, ó. Quando vocês estavam mortos em pecado, na circuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as nossas transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos eram contrárias, e ele a removeu pregando na cruz. Colossenses 2, versículo 13 e 14. Tá aí. Jesus nos purificou. A tua casa está limpa, a minha casa está limpa. Minha casa está limpa. Embora alguns queiram viver debaixo da lei mosaica para ser salvo, todos que confessam a Cristo, seus pecados foram perdoados e a salvação está garantida em Cristo Jesus, e fora dele não há salvação. Glória a Deus. Então eu estou salvo em Cristo, maravilha. Mas isso não me dá garantia, veja bem, se a partir deste momento que eu estou salvo em Cristo, eu andar desordenadamente neste mundo, andar de maneira totalmente errada. Com algumas pessoas aí fica aí pulando carnaval, sei lá, e fala que é salvo. É muito estranho esse negócio. Isso aí deixa para outra oportunidade. Não vou abordar esse assunto não, mas se quiser nós podemos abordar. Vamos lá. Ele é totalmente fiel, mas é ciumento e não aceita mais ninguém nesta casa. Você sabia disso, amado? Você sabia? Jesus, o Espírito Santo, ele é fiel em tudo, mas ele é ciumento. Ele não aceita mais ninguém nesta casa. Ninguém. Você pertence a ele, mais ninguém. Pronto, acabou. É impossível um homem casar com uma mulher que a ama, né? Vai pra lua de mel, chega lá, tem lá uns dois lá pra curtir a lua de mel junto. Poxa, que obra é essa? Embora que o mundo tá assim hoje, né? Hoje isso aí é só misericórdia. É o famoso poliamor, né? Só o sangue de Jesus. Isso aí já é promiscuidade. Mas não tem como. Deus é santo. Você entregou a sua vida para Jesus, confessou ele, tua casa tá limpa, ele não vai dividir você com ninguém, irmão. Como está a tua casa?
O Espírito Santo passa a morar nesta casa, que é o seu corpo. Ele ocupará todos os espaços, pois tem direito total. Essa casa é dele. Lembra que o louvor, essa casa é minha, essa casa é tua? Então, essa casa pertence a Jesus. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra. E diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passa a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá esta geração perversa. Mateus 12, 43 e 45. Olha que Jesus fala. A pessoa confessou Jesus, os demônios saiu. O demônio abandonou, porque a casa está limpa, mas a pessoa não ocupa a sua casa com coisa espiritual. Com coisas de Deus. Louvor, adoração, leitura da palavra, consagração, uma vida santa. Então, o bicho volta lá, dá uma olhadinha, a casa está limpa, não tem ninguém ocupando. Porque essa pessoa, ela mesmo ela tendo confessando Jesus Cristo como seu Senhor, ela precisa da legalidade para o Espírito Santo ocupar todos os espaços na casa dela. Jesus usa essa parábola, é bem interessante, porque, veja bem, a casa foi limpa, mas a casa estava vazia. Não adianta nada ter uma casa limpa e essa casa está desocupada. Não adianta. Toda casa bonita, casa limpinha, cheirosinha, mas não tem mobília. Precisamos mobiliar nossa casa espiritual com a palavra de Deus, com os dons do Espírito Santo. Precisamos dar espaço nessa casa para o Espírito Santo. Ou você acha que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem forte ciúme? Olha que Tiago 4, versículo 5 fala. Como que está a nossa casa? Antes de falarmos dos dons espirituais, temos que saber quem que está ocupando esta casa. Fica para a tua reflexão, para a nossa reflexão. Vamos pensar. Vamos pensar. Quem habita em tua casa? Essa é uma pergunta bem interessante. Quem habita? Vamos ver? Algumas listas de pecado que sujam nossa casa. Que sujam. Isso, mesmo a pessoa confessando a Cristo, ela tem que entender isso aí. Vamos lá? Adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, inveja, iras, contenda, divisões, heresias ou facções, né? Os efeminados, sodomitas, né? Vamos lá. Os maldizentes, inveja, homicídios, bebedice, glutonarias, ladrões. 1 carta de Coríntios 6, versículo 9 a 10, Gálatas 5, 19 a 21, né? E coisas semelhantes. Paulo fala, eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. A pessoa confessou Cristo, está na presença de Deus, mas de repente ela não quer largar de ser um adúltero. Ela quer continuar na prostituição, na impureza, na lascívia, na idolatria, na feitiçaria. Ela não quer largar essas coisas. E falar, eu estou cheio de Deus. Cheio do quê? Não, querido. A pessoa está no mundo da promiscuidade, no mundo da homossexualidade, vivia na podridão do pecado, aí vem para Jesus e quer que Jesus o aceita como ela é. E ela não quer mudar, não, Deus tem que me aceitar que eu não sou. Não, querido. Essa casa não pertence mais a você. Meu corpo não pertence mais a mim. Esse é o problema que acontece hoje sobre muitas confusões dentro das igrejas. Pessoas profetizando, trazendo revelações que na verdade são o próprio diabo que está usando essas pessoas. E aí, por uma falta de discernimento espiritual, as pessoas que deixam levar. Entende? Então, a minha casa pertence a Deus. Assim for algum de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6, versículo 11 e 12. O que o apóstolo Paulo está falando? Assim foram alguns de vocês. Assim vocês foram, assim eu fui antes. Como ele está dizendo, assim foi antes. Foi um adúltero, um prostituto, né? Foi um idólatra, foi um feiticeiro, foi inveja, foi homossexual. Assim foi antes. Mas confessou Cristo, vocês foram lavados pelo sangue do Cordeiro, foram santificados pelo sangue, foram justificados pelo sangue, no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. A pessoa foi tudo isso aqui. Mas ela confessou Jesus, ela está purificada. Então ela não pode mais voltar a essa vida. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, né? Bondade,
fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 25. Então, quem habita nesta casa? É a questão, antes de criar, eu posso ser usado pelos dons do Espírito Santo? Sim, você pode ser usado. Mas eu tenho que fazer uma reflexão na minha vida. Quem que habita nesta casa? Bem? Então, nós vamos seguir sequência dessa terceira aula. Em nome de Jesus, vai ser uma bênção.